Bem, meus caros, vamos para a questão de número 5. A questão 5 fala o seguinte: o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse período entre os anos considerados é linear, ou seja, está dizendo que isso aqui é uma reta, ou seja, é uma função do primeiro grau. Se o padrão na variação do período de 2004 a 2010 não está sendo representado, se mantiver nos próximos 6 anos, percebam que ele está falando o seguinte, de 2004 a 2010 você vai ter um padrão, de 2004 a 2010 você tem um padrão, 2010, e esse padrão vai se manter nos próximos 6 anos. Sabendo que o número de favelas em 2010 não está representado, mas ele está me dizendo que em 2010 o número de favelas qual é o número de favelas? Vejamos aqui. Vamos colocar de vermelho, né? Ele não está me garantindo que esse padrão aqui é o mesmo de lá, mas ele está me dando a relação, que de 2004 a 2010 você vai ter um crescimento aqui, isso aqui são 6 anos. Vou ter um número total de favelas de 968. Ele vai me dizer o seguinte, que se o padrão de variação no período de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, de 2004 a 2010, o padrão de variação se mantém para os próximos 6 anos, ou seja, até o ano de 2016, esse padrão de variação se mantém, pessoal. O que é que isso quer dizer? Que a inclinação da reta, a forma de crescimento se mantém, Isso aqui é 2010, nós temos 968 favelas e esse padrão de variação vai se manter de 2004 até pelos próximos 6 anos, não é isso? Pelos 6 anos seguintes, a questão fala. Olha como é interessante você ter o domínio do significado do coeficiente angular. Continuando, vamos continuar a leitura. Repetindo, né? Se o padrão de variação no período de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será. Ele quer saber a quantidade de favelas aqui, em 2016. Vejam comigo. Ele está me dizendo que o padrão de variação se mantém. O que é esse padrão de variação? O padrão de variação ou forma de crescimento é o coeficiente angular. É interessante que você saiba outros nomes para esse coeficiente angular. Ele pode ser chamado também de padrão de variação. Ou ainda, ele também também é conhecido como forma de crescimento. Forma de crescimento da função. Muito bem, pessoal. Ele está me dizendo que se mantém um padrão de variação de 2004 para 2010, é o mesmo de 2010 pelos próximos 6 anos, né? Ele fala que é pelos próximos 6 anos. Se é pelos próximos 6 anos, 2010 mais 6, 2016. Ele quer saber quantas favelas nós vamos ter em 2016. Então, para resolver esse problema, a gente tem que saber o coeficiente angular, a forma de crescimento. E para eu calcular o coeficiente angular, o A, você sabe, né? E se você quer encontrar esse tal A, ΔY por ΔX dividirá. ΔY, quanto é que é o ΔY? O crescimento, a variação em Y é de quanto? 968 menos o valor inicial, 750. Vamos para esse cálculo aqui do lado. Então, o ΔY, ele é 968 menos os 750. Fazendo a continha aqui, 968 menos 750 dá quanto? 8, 5 para 6 falta 1, 7 para 9 falta 2, dá 218. A variação, o ΔY aqui, é igual a 218. E olha que coisa interessante, pessoal, como vai ser fácil resolver essa questão se você entender essa história da relação de crescimento entre x e y. De 2004 para 2010, passaram-se 6 anos.
E o crescimento em Y foi quanto? Foi de 218. Se a tendência de crescimento se mantém, de 2010 para 2016, eu vou ter um crescimento ó, de 968 até o valor final lá, eu vou ter um crescimento de quanto? A variação em Y, pessoal, tem que ser a mesma, ela vai ter que crescer 218 também, porque a variação em X, se a variação de X se mantém, a variação em Y também se mantém. Então, se 2004, 2010 passaram de 6 anos, houve um crescimento de 218, se a tendência de crescimento, o padrão de variação se mantém, se de 2010 para 2016, você também passa 6 anos, a variação em X é de 6, a variação em Y também vai ser de 2000 ou de 218. Ou seja, a quantidade, o valor aqui, ó, a quantidade de favelas vai ser quanto? Vai ser os 968 mais 218. Vamos só explicar aqui, anotar, né? Como de 2010 a 2016 temos uma variação igual a de 2004 a 2010, certo? Como de 2010 a 2016 temos a variação igual de 2004 a 2010, vírgula, ou seja, delta x é o mesmo, delta x é o mesmo. Então, delta y será também, né? Também será o mesmo. Essa a justificativa, que é o quê? Se o delta y, a variação y foi de 218, foi o que a gente acabou de explicar, estou só registrando aqui. Isso quer dizer que esse valor aqui, ó, eu vou trazer aqui para baixo para a gente conseguir ficar com mais espaço. O valor de 2016, vamos escrever bem aqui, vai ser os 968 do período anterior, mais o crescimento em y, que é de 218, pessoal. 8 e 8, 16, vem 1, 7 e 1, 8, 9 e 2 dá 11, 1.208, ou melhor, é isso? É, 1.286, só essa quantidade está em... É isso mesmo, é 1.286. A quantidade de favelas em 2016 vai ser de 1.286. Agora vamos para a nossa resposta, né? Vamos dividir isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte da solução, vamos para a segunda parte bem aqui. Note que a questão diz o seguinte, ela quer saber a quantidade em 2016. A nossa resposta é a seguinte, a quantidade de favelas em 2016 é 1.286. Dentre os itens, ó, item A menor que 1.150, item B 218 unidades maior que 2004, não é maior que 2004, é maior que 218 unidades maior que 2010. 177 unidades em 2010, não. Maior que 1.200, não é isso? Ou seja, ela é 1.286. A resposta ao item é maior que 1.200. Beleza, meus caros? Vamos para a questão de número 6.